Aí, Voltamos, voltamos, Houston? voltamos. Então aí o pessoal já está entrando de novo. É, E aquilo que a gente fala, você falando... É, pode falar. quando a prosa é boa, né? A gente continua, e isso é legal. Vamos lá, vamos lá. Então, Mas assim, assim, só falando do direito penal máximo aqui, eu gosto muito da teoria do direito penal do inimigo. sim. Gosto muito da teoria. Eu acho que. Só que você tem que ter. Já me criticaram por causa disso, porque eles falam que eu uso o direito penal da conveniência, né? Brincando. Então é o direito penal da conveniência? Não. Eu acho que o direito penal do inimigo, para quem conhece o direito penal do inimigo, ele é aplicável em vários momentos, o direito penal máximo do seu Sim. aluno. Alguns momentos não. Em alguns Uhum. locais, sim. Né? Não o direito penal da conveniência, mas a moldura de como se deve atuar, principalmente para quem é policial que atua na ponta. Né? Sim. Mas vamos lá. Mas É, precisamos de gente assim, precisamos de pessoas que sim, pensam com direito penal máximo também. sim. Eu falo muito isso em sala de aula. Eu falo com os alunos assim, até já que a gente iniciou um novo tempo aqui, dá só um minutinho. É, os alunos hoje, as minhas turmas, tem muito uma cultura, eu percebo muito isso, desse viés punitivista, dessa questão até mais midiática, de ver na mídia, de não concordar. Tinha um aluno aqui agora, o Iago. O Iago é, se não me engano, de família de militares, e ele é um cara que também tem uma pegada assim. E quando eu chego em sala de aula, eu sou advogado criminalista. Eu falo o seguinte, gente, a própria ideia do garantismo do Klaus Roxin, o próprio Roxin fala assim, olha, não sabem aplicar o meu garantismo, o que eu ensinei. Eu acho que a gente tem que ter uma boa atuação, trabalhar bem e fazer o que de fato é justo dentro de um equilíbrio. É que lá, se é advogado, se o cara chega lá para você e fala assim, te contou que matou, você vai falar com ele para mentir? Eu vou falar assim, primeiro eu tenho que analisar todo o cotejo ali, desde os elementos de informação da fase investigativa, da fase de inquérito. Se houver uma falha ali, talvez mesmo que haja uma confissão, que hajam provas depois, se eu tenho uma falha, às vezes eu consigo absolver ele por uma questão Sim, técnica, natural. natural. Se não, se tudo foi bem feito, isso é a minha maneira de trabalhar, não critico colegas que trabalham de outra maneira. Se tudo foi bem feito, eu trabalho com o meu cliente da seguinte maneira, olha, vamos tentar uma diminuição de pena. Vamos tentar aqui situações para diminuir sua pena dessa maneira. O que pode ser agraciado a seu favor? E nós temos um direito penal, igual essa semana eu participei de um bate-papo sobre o compliance criminal. E o compliance ele vem de uma maneira diametralmente oposta do nosso direito penal, né? Que é um direito, depois que já acontece, o compliance vem para prevenir. Vamos fazer algo, tomar medidas para prevenir. E o nosso direito penal, a gente não tem esse viés. Então a gente vai Não. precisar realmente punir todo mundo. Eu preciso punir um indivíduo que comete algo mínimo, um indivíduo que comete algo máximo. Nosso sistema carcerário é falido. Então, quando eu levo isso para a sala de aula e a gente ainda tem situações que o réu é beneficiado, na dúvida, em dúvida pro réu, toda aquela situação, se eu tenho uma prova ilegal, mas é a única apta a absolver, ela pode ser usada em benefício do réu, não pode ser usada contrário, todas as situações, muitos alunos que vêm com aquela cultura midiática chegam em sala de aula e falam, não, tem que ser direito penal máximo. Né? Isso às vezes vai, ao longo do curso, isso vai mudando. Mas quando eu falo com o aluno o seguinte, olha, você tem um viés de direito penal máximo, você quer ser promotor, em que pese o promotor deva ser fiscal da Não, lei, deva agir não. como a lei tem que ser, Não, e pode e digo pedir, mais, né? o promotor Absolvição, etc. o que eu digo é o seguinte, o delegado moderno, né, e o promotor moderno, eles são constitucionalistas. Eu Uhum. sou constitucionalista. Sim, E se não fosse assim, esse caso Ana Hickman, nunca haveria um relaxamento. Nunca, mal haveria um reconhecimento de legítima defesa. Eu não sou um delegado acusador, né? Não é o meu feito de ser acusador. Eu acho que os policiais, a tendência dos policiais novos é serem isso que você falou. sim. Ser legalista, mais que legalista, constitucionalista, eu digo. Agora, veja bem, o direito penal máximo ele é viável em combate principalmente ao crime violento.
não é casualístico. Uhum. Mas em crimes violentos, você tem que pensar com o direito penal máximo, mas não na condenação, não no processo, mas nas medidas cautelares. Sim. É isso que eu penso. O direito penal máximo deve existir nas medidas cautelares para uma boa investigação, para cessar as atividades criminosas, para ruir as organizações criminosas. Por exemplo, como você quer tratar o Rodrigo, vamos no caso, nesse caso nosso, como você quer tratar o Rodrigo com garantias fundamentais para quem saiu como um kamikaze, como mais modernamente falando, como um homem-bomba. Ele era um homem-bomba. Aquilo ali, você não poderia ter um tratamento cautelar, momentâneo, garantista. Ah, não, vamos garantir. Ele ia matar o cara, aliás, iria mesmo, né? Você teria que entrar, executar e esperar as consequências disso, entendeu? Enfim, quando eu digo direito penal, veja, eu estou na fase pré-processual, naquele momento ali com medidas cautelares, que é a atuação raiz, né? A atuação principal do delegado de polícia. Então, ele deve existir. Agora, eu não concordo de forma alguma, e aí eu concordo com você, no sentido que durante o processo, no recurso, na instrução, aí a garantia, ampla defesa, o réu deve sim ser assistido da melhor forma possível. Mesmo porque o processo é muito caro, no sentido de ser muito desgastoso para quem é inocente. Então, esses modelos, eles são muito bem aceitos. Mas antes não. Eu sou contrário. Eu sou o contrário. Algumas novas posições que vêm se criando contra a contraditória e ampla defesa dentro do inquérito policial. Não. Algumas coisas sim, né? Alguma participação, vista aos autos, acompanhamento, ok. Mas inquérito não é para isso. Você tem que dar você tem que dar a legalidade, né? Dar as vistas, dar uma participação, mas você perde toda a raiz investigativa, você perde tudo que você precisa de sigilo vai se perdendo com essa processualização do inquérito. Não é isso. Quando a gente, voltando aqui ao caso, que aí fica então uma curiosidade. Quando a gente fala dessa questão do excesso na legítima defesa, isso é um conhecimento é um conhecimento técnico, né? Nós, operadores de direito, sabemos que a legítima defesa, ela enquanto cessa, que não é excesso. O leigo, ele tem aquela concepção seguinte, entrou na minha casa, eu sento tiro no indivíduo, né? Ele acha que ele pode disparar o revólver e acabar com tudo. E o que acontece? Quando veio o caso da Ana Hickman Matona, eu particularmente, das pessoas que eu ouvi falar tal, eu nunca ouvi ninguém dizer, ali não teve excesso. O leigo popular sempre falava, não, aquilo ali é um caso nítido de legítima defesa. Sem, inclusive, conhecer esse aspecto técnico que o senhor bem mencionou aqui, de 3 disparos, sem desconhecer, melhor dizendo, qual que foi o que ceifou a vida do Rodrigo. E aí eu pergunto, quando o senhor participou ali, fez o caso, e é uma crítica que eu teço muito, que eu acho que é injusto com o trabalho do delegado de polícia, que o delegado às vezes tem todo aquele trabalho ali de investigar, de fazer tudo, de despender várias horas com toda a equipe policial, faz um relatório, mas ele não tem nada sobre a ação penal. O promotor pode desqualificar todo o trabalho dele e promover a ação penal como bem entender, né? Eu já tive situação do delegado relatar uma inocência e sugerir, né, que não houve o crime, melhor dizendo, e o promotor vir oferecer denúncia, e eu já passei como advogado por uma situação dessa. E você trabalhar com o relatório do delegado, com perícia, com depoimentos, tudo bem instruído, bem feito. E mesmo assim um promotor, e aí ele, né, tem a independência funcional dele também, mas sim, como que foi ali para o senhor falar assim, pera lá, por que ele pensou diferente? Isso gera algum anseio, alguma
perspectiva nesse aspecto assim, não vou dizer frustração, né? Porque o trabalho isso faz parte do trabalho, mas alguma coisa assim de você repensar, falar, peraí, será que eu errei ali? Será que realmente o promotor tem razão? Vamos lá, eu vou falar por dois viés. Primeiro o viés técnico geral, depois uma posição pessoal minha quanto a esse caso. Veja bem, o que eu digo é, basta fazer o seu trabalho. Você não pode, se você preocupar com o que vai acontecer, Ministério Público, Justiça, você não vive. Porque, eventualmente, eu fiz esse inquérito, eu e minha equipe toda, né? Em um mês, 30 dias, um inquérito complexo desse. Nossa equipe fez em 30 dias, foram 4 anos para transitar em julgado. Então, ao meu ver, a gente não pode se desvincular. Mas, quando há um descompasso entre inquérito, denúncia, enfim, não vou nem falar denúncia, mas entre os atos investigativos e os atos processuais, eles não se solidificam. Porque o inquérito, ele traz a grande verdade, que é a única forma de trazer o mundo real ao mundo do direito é o inquérito. A grande verdade é essa. Você vai ver os promotores, os juízes, as testemunhas, os advogados debatendo o que estava nos autos do inquérito. Na grande, maciça maioria das vezes. Então, autonomia, é natural, o descompasso pode ocorrer. Porque eu tenho meu modo de pensar, gosto de ser respeitado por isso, faço questão de respeitar a minha autonomia, porque no final é isso que sobra, é você e sua consciência. No final é o que sobra, é você e sua consciência, né? E os outros órgãos, os outros atuantes do direito também têm que ter essa autonomia. Então, é natural. Agora, ao meu ver, o inquérito ele foi embasado da Ana Hickman, né? Do caso do Gustavo, Ana Hickman, foi embasado muito sedimentado em provas técnicas, muito bem detalhado nos eventos que ocorreram, com descrição de tempo, etc. Então, houve uma denúncia, e agora eu fico muito tranquilo em falar, porque já está transitado em julgado. No caso transitado em julgado, eu falo com muita tranquilidade. Houve uma denúncia lacônica de 3 páginas, falando desse excesso. Ponto. Sem linkar, no termo jurídico, sem substrato fático. Entendeu, doutor? Então, quando você faz uma denúncia, e esse caso é público, basta você ler a denúncia, sim, ele não tem substrato fático. Ele não tem premissas fáticas. Então, se desfaz, como se desfez. Agora, é natural. Lógico que no momento, eu acho que até a gente tem que fazer essa reflexão. Será que eu errei? Isso é natural. Você tem que fazer até para um crescimento profissional, nada pessoal. Porque eu não levo nada para o lado pessoal. Sempre profissional. E aí como foi confirmado em sentença, confirmado em segunda instância, que muito me honrou os votos, muito me honraram a forma que foram feitos, citando diretamente o meu relatório. Você lê um voto, você lê o meu relatório, entendeu? Então, aí você acaba conseguindo enxergar que aquele trabalho foi sedimentado. Eu acho que no primeiro momento você fica, será que eu errei? Será que eu excedi? Será que eu deveria ter denunciado? Enfim. Mas o que eu deveria ter indiciado, mas o que eu digo é o seguinte, eu sempre falo, o relatório final do inquérito é a última peça do delegado. Então, tudo que ele tem, tudo que ele acha, ele tem que jogar ali. A denúncia é a primeira do promotor. Então, cabe uma infinidade de coisas. Então, você tem que fazer esse senso, né? Ah, mas ele falou que a legítima defesa denunciou. Não, tudo bem. É o primeiro ponto. Ao meu ver, tecnicamente, a denúncia teria que ter ocorrido. Tecnicamente, se você for olhar o rito do júri, ela não permite essa absolvição sumária
no início. Só que o modelo, o que eu tenho, o que eu acho é que deveria haver uma denúncia baseada na necessidade de colocar aqueles elementos de prova em contraditório e ampla defesa. Não já afirmar de pronto um excesso. Essa é a minha visão. E o promotor. E isso aí é a primeira vez que eu falo isso, né? Nunca tinha falado isso. Mas, assim, eu acho que a denúncia, sim, deveria ter. Era necessário. Sim. Mas talvez com viés de levar ao contraditório e ampla defesa o que havia sido debatido em sede de inquérito. Não já afirmando peremptório um excesso. Porque, na verdade, é o seguinte. Quando você pega ali, né, a tipicidade, antijuridicidade e culpabilidade, você tinha ali um fato realmente típico e a legítima defesa ela exclui a ilicitude. Mas o promotor, ele é o fiscal da lei. Ele pode pedir, como melhor, ele deve pedir, caso ele entenda, porque ele tem a obrigatoriedade de oferecer a denúncia caso tenha os elementos, e de fato tinha os elementos. Ele ofereceu a denúncia, mas ele também ele não pode desistir, então ele vai pedir a absolvição. Só que o promotor, na época, não entendeu assim, né? E o que eu vejo em algumas situações, e eu falo muito em sala de aula, eu falo, gente, o promotor, ele é órgão acusador, em um sistema acusatório que nós temos, ele é o órgão acusador, mas ele também é, pela Constituição, o fiscal da lei. Ele sendo o fiscal da lei, ele tem que resguardar tudo aquilo que está acontecendo. Eu já tive situações de eu ter problema com o magistrado na audiência, começar uma discussão, eu olhar para o promotor e falar assim, o senhor é fiscal da lei, o senhor tem que intervir, e o promotor ter ficado calado. Uma opinião, uma postura dele. E há pouco tempo eu vi, sem mencionar aqui o delegado de polícia, mas eu vi um relatório de um delegado, e conversando com ele, ele fez um relatório da seguinte maneira, colhi os elementos de formação de tais maneiras, ouvi fulano, ouvi Beltrano, fiz isso, encaminha ao promotor para o que ele achar conveniente. E aí eu fui conversar com o delegado e falei assim, fulano, mas espera lá, mas por que você está fazendo isso? Eu falei assim, eu cansei de fazer um bom relatório e depois ver meu trabalho jogado por água abaixo. E outra que ele trouxe, agora com a nova lei de abuso de autoridade. Ele virou e falou assim, eu não vou agora pôr o meu na reta. Eu não vou agora correr o risco de tomar um abuso de autoridade aqui. Então, que aí de cada um é a opinião de cada um, mas eu acho que assim, como é uma pessoa próxima, eu falei com ele, olha, cara, eu acho que talvez já esteja na hora de você ou procurar outra profissão ou seguir... Na verdade, o Estatuto do Delegado de Polícia, né, ele fala que as decisões devem ser fundamentadas. E não há nada mais decisório do que um relatório final de inquérito, que é o momento que você indicia, né? Então, é a mesma coisa do juiz fazer a transcrição do caso e não sentenciar. É basicamente a mesma coisa. Sim. Bom, enfim, cada um tem a visão. E aí a beleza do direito é essa. Essa é a beleza do direito, a gente poder debater um tema com várias visões, com viés, com doutrinas distintas, com ideias distintas, e isso é interessante. Mas quando você quando você passa o inquérito sem um direcionamento, sem um norte, sem um indiciamento ou um não indiciamento, você deixa de dar o que é fundamental, o que é princípio do delegado, que é fazer a subsunção do fato ao direito, que é o que me atrai nessa carreira, né? É você viver, é você conseguir viver a vida, colocar nos autos e transcrever para um tipo. Isso é o que mais me faz de apaixonante nessa carreira. Bacana. Doutor, então para a gente finalizar aqui, primeiro, mais uma vez, gostaria de agradecer imensamente pelo convite. O projeto Prosa Penal, para quem está entrando aí, começou esse mês e eu já tinha essa ideia, já tinha essa vontade de fazer esse projeto, uma coisa informal. O direito é cheio de formalidades, eu particularmente não gosto dessas formalidades, igual eu estava conversando até com o doutor Daniel Buchmiller essa semana, eu só uso terno quando eu tenho que atender um cliente ou uma audiência, porque eu não gosto dessa formalidade.
O juridiquês, eu não gosto de fazer Não gosto. petição. Posso fazer um adendo esses 2 pontos? Eu tinha um professor que falava que o terno e o juridiquês, principalmente o latim, são elementos para afastarem as pessoas, mas afastar de forma horizontal, para colocar quem fala num patamar acima. Eu não gosto também, não. Eu acho que a coisa tem que ser mais informal. Sim, e eu já tive situação, por exemplo, lógico, sempre respeitando, né, as vestimentas da profissão. Eu não vou, lógico, de bermuda, de calça jeans pro fórum. Calça jeans, sexta-feira, para pegar um processo, eu vou. Mas cheguei no fórum com a calça social, camisa social, não estava de gravata nem interno, e o juiz me impediu de fazer audiência. E aí eu deveria dizer, olha, peraí, quem tem que decidir sobre as minhas vestimentas ou não é a ordem dos advogados. Então, se eu comunico às ordens dos advogados que eu não estou com as vestimentas adequadas, e eles vão tomar as decisões administrativas contra mim ou não. E assim, aí é uma opinião de cada um, né? Que já tive no primeiro período de faculdade, querer estar ali, né, de terno, enfim. Então, eu levo muito isso para a sala de aula, eu gosto de trabalhar isso com os alunos. Eu acho que se a gente enxugasse, tivesse petições mais curtas, decisões mais curtas, linguagem mais fácil, eu acho que caminharia melhor o direito. Então, o objetivo do prosa penal é exatamente esse. E eu estava com esse projeto, caminhando, conversando com alguns colegas, o próprio, né, menciono bem o Dr. Daniel Buchmiller, porque ele é um proseador nato, e ele tem aí hoje um canal na internet com alunos de concurso. E aí a gente falando, e aquele dia que eu estive com o senhor falando, eu vou até tirar o senhor aqui, a gente está falando de formalidade, que eu tive com você. E mencionei do caso Ana Hickman, você falou, na hora que você me deu o start, eu cheguei em casa e falei, eu estou falando demais do prosa penal. Naquele dia eu já selecionei os convidados de julho, falei com todo mundo, você aceitou, outros aceitaram, e a ideia é essa informalidade, de trazer para o mundo do bate-papo questões jurídicas. Teve aqui uma pessoa que está participando, até com o sobrenome Grossi, não sei se é seu parente, Anderson Grossi, que perguntou assim, se vai rolar uma palhinha da Baker. Já fiz esse convite, então vamos deixar para um próximo momento. Essa prosa eu acho que ainda num próximo momento. Está muito recente, claro. Ainda não tem a denúncia, a gente tem que... A cautela não prejudica ninguém, né? E é igual a gente teve esse mês aqui, o primeiro proseador foi o Luiz Otávio, delegado que coordenou as questões de Brumadinho, e ele também teve essa liberdade de trazer os bastidores após o oferecimento da denúncia, que eu acho muito importante também, para não gerar nenhuma questão midiática. Sim. Tem pessoas que ainda sofrem por aquelas causas, por aquelas situações, né? O caso de Brumadinho, o caso da Baker, por exemplo, está muito incipiente. Então, assim, obrigado, muito obrigado. Hoje, a maior parte dos alunos hoje querem ser delegados de polícia. Eu acho que é uma profissão muito bacana. Tenho vários amigos da polícia em Minas Gerais, em outros estados, na Polícia Federal. E acho uma profissão muito bacana, em que pese a Polícia Civil ainda, pelo fato de ter um sucateamento em suas estruturas, subsídios não equivalentes ao que merecem de fato os policiais, ainda é uma profissão, melhorou bastante, mas de trampolim, que muitos fazem para almejar outras carreiras. E graças a Deus eu tenho visto hoje, você, menciono o doutor Daniel, menciono a doutora Adriana Rosa, que eu também conheço, o Luiz Otávio, vários delegados que eu tive uma convivência, né, profissional e que fazem aquilo ali porque gostam, que vestem a camisa mesmo. Então, isso é bacana, é isso que eu falo com os alunos que devem se espelhar. Não façam porque não querem, não façam por trampolim. Ah, vou fazer para depois ser juiz, para depois ser aquilo. Pode ser que você queira ser outra profissão, problema nenhum. Mas o tempo que você tiver ali como delegado, faça daquele trampolim, se for o seu objetivo, um bom trampolim para um salto maior. Não faça aquilo ali de maneira... A nossa carreira carece ainda, ela carece ainda. Agradeço o convite e estarei em todas as que for convidado novamente. Se quiser colocar uma aqui, debate sobre a carreira jurídica no delegado, eu estarei aqui com você.
eu falo, a nossa carreira carece ainda de, a carreira antiga, muito antiga, mas ainda que carece de certo reconhecimento, não pela população, porque eu acredito que ela já ocorre, já ocorreu e ocorre normalmente, naturalmente, mas nas questões de executivo, enfim, essas separações do poder aí que vão, sim. vão travando ou não. Mas é uma carreira muito instigante, que eu amo de verdade. Eu tenho orgulho de dizer que eu só fiz concurso para 2 carreiras até hoje. Uma que está ali atrás, ó, que é para militar, para oficial, e para delegado. Eu nunca fiz concurso para outra carreira, né? Então, assim, tenho muito orgulho de falar isso e indico, falo que é uma carreira que há uma satisfação pessoal muito grande, porque você consegue desvincular dessa formalidade excessiva do direito, que eu também acho muito chato, muito chato. Ao mesmo tempo, você vive a carreira jurídica e consegue mesclar com atividades policiais que são maravilhosas. Estou com muita saudade fiquei muito tempo nesse caso Baker, e aí veio essa pandemia, já estou há bastante tempo sem operar, né, de verdade, sem estar na rua, sem combater o crime violento, que eu gosto muito de combater o crime violento, que é a minha verdadeira paixão. A sua região hoje tem uma abrangência muito alta, né? A minha região é muito boa, assim, hoje é muito boa, assim, eu tenho uma área territorial muito tranquila, uma das mais seguras de Belo Horizonte, mas o crime violento, né, mais especificamente o tráfico de droga e o combate entre as quadrilhas ainda existe. Então é algo que eu sou efetivamente apaixonado no combate ao crime violento, gosto muito de combate ao crime violento. Faço outras coisas também que a profissão demanda, faço tudo, aliás, que aparecer. Mas se me elegerem algum crime que eu possa, eu quero combater só crime violento, que é o que realmente eu gosto de fazer. Mas enfim, a gente tem que ser. Tem um meme na internet que hoje eu estava pensando nisso, olhando para os meus áudios. Aliás, você foi essa semana na delegacia, você viu como é que estava a minha mesa, né? Você pensa, você delegado, aí você pensa, né, armado, com fuzil, fazendo operação e tal, e como é que é de verdade? É você sentado numa mesa com uma pilha de inquérito, várias pilhas e ofícios para responder, inquérito para relatar. É isso, é a nossa vida, né? Faz parte, né? Faz parte. Flávio, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero que tenhamos outras prosas. Espero que passe logo, né, essa pandemia e a gente possa fazer isso aí no auditório da faculdade. Eu gosto de levar para os alunos, gosto de levar em sala de aulas profissionais. Já tive a oportunidade de levar delegados, promotores, coronéis da polícia. Eu gosto de levar porque eu não tive na minha graduação tanto isso. A gente tinha aquelas palestras mais formais, aquelas situações, né, mais do direito. E eu gosto disso do dia a dia, desse traquejo, desse bate-papo. Eu sou aquele cara que eu brinco, eu sou entrão mesmo, onde eu chego no fórum, passa 2 minutos, eu já estou na secretaria tomando café, conhecendo, e eu gosto disso, é uma personalidade minha, e eu gosto de levar isso para os meus alunos. O que eu levo meus alunos em presídio, eu acho que eles têm que conhecer, ver como que funciona lá, visitas técnicas, eu brinco, eu só não levo no IML que eu costumo passar mal, mas vou também. Mas assim... A minha delegacia está de portas abertas. Vamos, deixa eu voltar, acabar essa pandemia, se Deus quiser, vamos fazer essas visitas, vamos levar, que eu acho que a gente precisa mudar essa cultura do direito, a gente precisa mudar o profissional do direito. Tem o Isaac aí, a Patrícia, minha aluna, o Isaac é um guarda municipal, também um cara excelente, um cara ali combativo. Mas, Rafael, eu vou te dar assim, a gente está alinhado no pensamento, mas, sinceramente, vem mudando. Tem percebido. Hoje a informalidade vem tomando conta, mas não por um desleixo, mas nesse sentido de equalizar, né, de equiparar todos na mesma língua, na mesma posição. Sim. Vem mudando.
Agora, a minha amiga Fabíola, que está acompanhando aí, também delegada de polícia, ela gosta muito do ML. Você pode combinar com ela aí de fazer uma visita guiada com ela. Eu agradeço. Eu vou se necessário, mas para ir lá eu agradeço. Vamos combinar, vamos combinar. Flávio, brigadão. Vou te pedir também para na hora que encerrar, salvar. Vou fazer. E aí eu Tá vou bom. subir depois Grande no abraço. meu Instagram e vou subir depois, eu tô montando um canal para isso ficar registrado aí. Vamos lá. Aí, se o pessoal puder me seguir lá no Instagram, né? Flávio H. Gross. Eu vou postar algumas coisas desse caso. Amanhã eu vou dar uma palestra bem rápida, 25 minutos, também sobre esse caso, mas vai ser mais técnico, menos livre, né? Menos proseado, como estamos aqui agora. Mas quem quiser acompanhar. E eu tenho outros vários casos também interessantíssimos de serem colocados em debate. Eu vou colocar alguma coisa no Instagram, sempre o pessoal ir acompanhando. Porque o caso que chamou atenção inicialmente foi na Henrique, mas esse caso Baker também chamou muita atenção, mas eu tenho aí quase que uma centena de casos aí solucionados, interessantes para serem debatidos também. Legal, vamos sim. Eu sou novo também nessa questão de rede social, de Instagram, e tô aprendendo, e o objetivo é esse, é que a gente possa sempre conhecer o outro lado, e eu falo muito isso que você mencionou. Eu já atuei em alguns casos de repercussão, que às vezes as pessoas procuram, querem saber, mas às vezes tem casos que não deu repercussão, mas que a questão técnica é muito, muito bacana. Então, vamos sim, vamos junto, e o que a gente puder nos ajudar e ajudar as pessoas, eu acho que vale a pena. A gente está num momento de maior proximidade aí, um com o outro. Grande prazer, um grande abraço e obrigado a todos que acompanharam. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau.